Olá, boa tarde. Boa Oi, tarde. professora. Tudo bem, professora? Tudo bem? Tudo bem? Professora Ana Tudo Luísa. bem. Bom, primeiramente, né, obrigada aí à turma. A gente é uma experiência aqui com muito prazer, eu divido com a colega, né, muito experiente aí no direito civil, e nós vamos tentar fazer uma aula leve, misturando o consumidor com o civil, por meio da questão da teoria da imprevisão. Então, eu deixo a palavra com a professora Ana Luísa e muito obrigada desde já, professora. Obrigada, professora. Eu serei breve, porque o que a gente combinou é que não vai ser uma aula assim, que a gente vai ficar só falando. Então, nós vamos falar bem pouquinho e deixar certo questionamento para vocês interagirem com a gente. Tá? Professora Ellie, qualquer coisa que eu falar que quiser interagir, tá? Você Tá seja muito ótimo. bem-vinda. Quero agradecer também o convite. Então, vamos começar, que o nosso tempo é curto, daqui a pouco tem que dar outra aula. Bom, nós estamos tratando da pandemia do coronavírus, da teoria da imprevisão e da revisão dos contratos. Então, o que é o momento atual? Existe uma pandemia, que é ocasionada pela rápida propagação da Covid-19, há necessidade de um isolamento social para evitar o contágio. E quais são as consequências? O mercado financeiro está sofrendo fortes impactos pela crise sanitária e vai haver uma provável recessão. Aí eu coloco para os meus alunos o conceito da teoria da imprevisão. Tá? Eu abri para vocês o texto, que não dá para vocês ler agora, mas eu abri os slides, mas eu tenho eles aqui. Quem estiver acompanhando pelos slides, eu coloco o conceito da teoria da imprevisão no slide 2. O que acontece no direito contratual? A regra é a pacta sunt servanda. Os pactos têm que ser mantidos. Mas existe, como exceção, o princípio que prevê a revisão dos contratos, que é a teoria da imprevisão. Em que momento isso pode acontecer? Sempre que circunstâncias que envolveram a formação não forem as mesmas do momento da execução do contrato. E uma das partes vai ser extremamente beneficiada e outra extremamente onerada. Então, isso acontece em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Então, o que acontece? O Poder Legislativo vem tentando promover medidas para diminuir, minimizar o impacto da pandemia no mercado brasileiro. Aí existe um projeto de lei, que eu vou falar bem pouquinho, que é do... A tramitação dele foi remetida à Câmara dos Deputados dia 13 de abril de 2020. Então, o que interessa para a gente, rapidamente, esse projeto de lei? O capítulo 4, quem tiver com os slides, está no slide 7, o artigo 7º, a gente vai trabalhar só ele rapidamente, diz: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Então, o que o artigo 478 do Código Civil diz? Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, a teoria da imprevisão está aqui legislada no artigo 478 do Código Civil. E o que são esses fatos extraordinários e imprevisíveis? Existe um enunciado número 366 da 4ª Jornada de Direito Civil, que diz: o fato extraordinário e imprevisível, causador da onerosidade excessiva, é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação. Então, fazendo algumas críticas a esse PL, esse projeto de lei. O artigo 7º diz: não se consideram fatos imprevisíveis. Primeiro, o aumento da inflação. Tá havendo variação de inflação em razão da crise, a inflação está subindo muito. A variação cambial. Essa variação cambial é sem precedente na história econômica brasileira e está diretamente vinculada aos efeitos negativos da crise.
e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Então, está escrito no PL esses três eventos. Os deputados, senadores, acreditam que isso não são fatos extraordinários e imprevisíveis. E eu coloco como uma contradição, porque se, de um lado, o Poder Legislativo reconhece que há uma grave crise mundial sem precedentes, que afeta todos os mercados, do outro, esse mesmo Poder Legislativo procura limitar os efeitos da revisão contratual e da teoria da imprevisão, como se o câmbio, a inflação ou a desvalorização monetária não guardasse nenhuma relação com a pandemia. Aí, diante disso, eu faço o questionamento que eu mandei para vocês, só para encerrar minha fala. Resumidamente, eu coloco, diante do arcabouço jurídico estampado pelo Código Civil, questiona-se a situação gerada pela pandemia do coronavírus pode ser enquadrada como acontecimento extraordinário e imprevisível, autorizando a revisão contratual? É isso que eu quero que vocês pensem e a gente discuta daqui a pouco. Obrigada, professora Ellen. Obrigada, eu. Turma, assim, o que eu fiz, professora? Eu não passei a slide para eles, tá? Na verdade, nós colocamos, na verdade, todo o material que é necessário para a discussão dessa questão, tá? E eu tomei a liberdade de fazer um mapa conceitual, e aí seria até bom, caso você queira, professora, a gente pode aproveitar esse mesmo mapa, e se você quiser, a gente vai discutindo através dele, tá? É um mapinha que vai durar, assim, uns 5 minutinhos, mas é mania minha. Adoro o mapa. Tá? Você Então, vai compartilhar a tela? Vou compartilhar a tela, compartilhar o mapa aqui com todos, tá? Porque eu acho que fica, vamos dizer assim, um pouco mais didático para mim, né? Já que aqui deixa eu abrir aqui é o tempo que está abrindo aqui a imagem. Então, olha só, enquanto está abrindo a imagem, vamos falar um pouquinho aí sobre o direito do consumidor, tá? Na verdade, na relação do direito do consumidor, a teoria da imprevisão, ela não tem tanta guarida. Como assim? Porque, inicialmente, havia a discussão se caso fortuito, força maior, questões supervenientes, ou seja, aquelas que vêm após o contrato, tá? Estariam guarnecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E o que nós reparamos, tá? Que não necessariamente. Com o passar do tempo, o STJ começou a discutir se realmente estava ancorado essa situação da teoria da previsão no Código de Defesa do Consumidor. E a resposta foi uníssona: não, não. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele se baseia na vulnerabilidade, diferentemente do Código Civil. No Código de Defesa do Consumidor, eu já tenho um lado mais fraco e outro lado tutelado por uma ordem pública, que está esculpida na Constituição Federal, dizendo que o direito do consumidor é um direito fundamental e um direito social. Então, eu tenho uma norma pública, uma norma cogente, uma norma com força de lei. Esse consumidor, como ele é vulnerável, ele vai pressupor que qualquer tipo de revisão, por mais simples que seja a contratual, ela é permitida, desde que se comprove que houve um fato novo ou capaz de ter gerado um desequilíbrio contratual. Então, a questão é o seguinte: o nosso código, o microsistema jurídico do CDC, ele se baseia na teoria objetiva do negócio jurídico. O que seria a teoria objetiva? Independentemente de culpa, o fornecedor, se acarretar para a parte mais vulnerável, que é o consumidor, qualquer tipo de onerosidade excessiva, esse fornecedor aqui responder por esse dano. Então, aqui eu coloquei teoria da imprevisão. Qual a contextualização dessa temática que a gente está trazendo? Que a questão, a professora já falou muito bem, é a questão pandêmica, é uma questão de saúde pública, só que o direito civil, como bem
coloca a professora Ana Luísa, ele se baseia em vários fatores que ela já mencionou, que estão respaldados no Código Civilista e que menciona o que reza o contrato, tá? Também se tem que verificar se houve onerosidade, se houve quebra da base objetiva, dentro daquilo que foi pactuado, que é o que nós chamamos de pacta sunt servanda. Só que como é que fica isso na relação, ó, aqui? Como é que fica isso na relação do CDC, turma? Na aula passada, nós falamos de contrato de adesão. O contrato de adesão, para o direito consumerista, ele já vem o quê? Previamente determinado. Como ele já vem previamente determinado, uma das partes vai concordar ou não. Então, tanto o Código do Consumidor é tutelado constitucionalmente, que aqui a gente só reforça para vocês, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal e o artigo 170, inciso 2, que reforçam que a nossa ordem do microsistema é público, cogente e albergada constitucionalmente, e na Lei 8.078, no artigo 6º, que diz, olha o que o inciso 5º fala, a modificação das cláusulas do contrato que estabelecerem prestações desproporcionais ou até mesmo a revisão em razão de fatos supervenientes que onerem excessivamente, sejam excessivamente onerosas. Há uma crítica a esse inciso 5º, porque o legislador ordinário, em 90, disse que a revisão estaria condicionada a fatos supervenientes, mas decisões jurisprudenciais, Corte do STJ já pacificou, não em súmula, mas em decisão de acórdão, e diz, olha, sinceramente, diferentemente do Código Civil, não há que se verificar se houve caso fortuito, houve força maior, houve, por acaso, fator superveniente, isso não interessa para o CDC. Para o CDC, o que interessa é a teoria objetiva do negócio jurídico e eu vou revisar o contrato pela simples onerosidade excessiva ao consumidor, tá? Então, aqui tem que ter sido uma cláusula abusiva ou onerosa, eu assinei alguma coisa que foi ambígua, ou até uma interpretação de uma cláusula abusiva que leva o consumidor a erro, porque nós já sabemos que ele tem a vulnerabilidade informacional, fática, etc. Eu faço uma única exceção aqui para já abrir as perguntas para a turma, como a professora Luísa falou, a gente está tentando condensar para deixá-los perguntar. Um único contrato no CDC que, na verdade, precisa ser provado e não pode ser de ofício pelo magistrado julgado, e não me perguntem por quê, são com as instituições bancárias, tá? Nós temos uma súmula 381 do STJ que diz, nos contratos bancários é proibido, é vedado ao julgador, que é o magistrado, conhecer de ofício, tá? De ofício essa revisão contratual. E nós fizemos uma segunda observação com base no que eu havia mencionado. Não há necessidade, lembre-se, no CDC, não há necessidade de provar que o fato foi imprevisível, que eu não sabia, mas somente uma simples, olha aí, onerosidade ao vulnerável já é capaz de ser ensejado e pleiteado a revisão contratual, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, mas eu só vou manifestar depois, conforme as perguntas, para que eu não me alongue, já que nós combinamos, eu e a professora, de ser sintéticos, tá ok? E aí eu deixo a pergunta para a turma, eu vou tirar, por enquanto, esse. Professora, você quer que eu tire? Eu posso deixar? O mapa não está abrindo para a gente. Não está abrindo? Não, está aparecendo pequenininho. É? Ah, que pena. Espera aí. Bom, mas depois, então, eu faço o seguinte, eu posso disponibilizar e vou fazer assim, turma, eu disponibilizo esse mapa, tá? Sem problema, Franklin. É porque ele é uma imagem, né? Então, pode ser que a imagem seja diferente quando é o teor do slide, tá bom? Eu vou ver se antes de encerrar eu consigo mostrar para vocês, vou tentar manusear aqui meu computador, mas se não, eu deixo esse mapa conceitual ainda hoje no NEAD.
Então, é isso que eu tinha para falar em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Eu acho oportuno vocês perguntarem e até, de repente, professora, a gente, né, batendo um papo e trocando esse papo em relação a essas questões. Estou à disposição. Alguém da turma tem alguma pergunta em relação a, seja a dúvida do trabalho, até onde vai o Código Civil, até onde vai o Código de Defesa do Consumidor, o que seria a teoria da imprevisão? Turma, se manifesta. Professora, Acho que qual delas? Ou professor. a senhora pode responder, que já está conectada, o que seria em si a teoria da previsão? Da imprevisão, né? Previsão. Sim, para poder explicar melhor. Eu compreendi todo o entendimento do Código Civil que a professora Ana Luísa explicou, o que a senhora explicou em relação na lei consumerista, mas para mim não ficou claro o que é a teoria da imprevisão. Ok. Tá, professora, você pode explicar com outras palavras o que eu expliquei com a irmã? Posso. Tá, olha só. A teoria da imprevisão, Franklin, ela não é tutelada, vamos dizer assim, ela não é reforçada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, diferente do Código Civil, não se baseia na teoria da imprevisão. Mas tudo bem, professora, ela não se baseia, mas qual seria um conceito, né, geral da imprevisibilidade? Imprevisibilidade, e aí, professora Ana Luísa, você me ajuda, por favor, mas eu vou falar como consumidor, tá? A teoria da imprevisão seria justamente imprever, ou seja, eu não tenho como, numa inteligência média, imaginar o que pode vir a ocorrer, fora aquilo que as partes contraentes dispuseram em contrato. Então, por exemplo, eu tenho uma questão que seja, até foi um exemplo que eu ia trazer para vocês, uma empresa, por exemplo, de comércio e indústria. Ocorre muito isso. Fechou uma relação contratual com uma outra empresa. Então, pessoa jurídica fechando um contrato com outra pessoa jurídica. A primeira pessoa jurídica, ela ia fornecer, por exemplo, 60 toneladas de soja, 60 toneladas de soja, tá? Para essa outra empresa. Só que essa soja tinha sido programada para o final do ano. Imagina dezembro de 2020, tá? Então, a partir do momento que se assina o contrato, se programou para que essa primeira empresa entregasse 60 toneladas de soja, de safra para essa outra empresa. E aí eu vou tentar colocar em exemplos práticos o que seria a questão da teoria da imprevisão. Seria, por exemplo, dar uma questão de uma peste, de uma praga, estou só assim, colocando exemplos mais reais, fatos supervenientes que vieram ocorrer que não estavam, Franklin, nem sequer imaginado na questão da entrega dessa safra, tá? E aí sim, eu vou passar a palavra para a professora Ana Luísa, porque o Código Civil, ele começa a fazer relações e articulações quando é que estaria a parte que recebe a soja, aliás, nem recebe, porque deu ervas, deu situações de erva daninha, ou seja, era para entregar, mas não entregou, entende? Ou seja, houve uma situação climática, houve peste, etc. E aí, teria esta pessoa que iria receber estas 60 toneladas de soja direito de revisar o contrato? Direito de ser ressarcida e indenizada? É nesse sentido. Em relação, vou falar então a nossa matéria, nesse exemplo hipotético, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor que não recebeu a soja, claro que fica prejudicado. Contudo, pelo Código de Defesa do Consumidor, como não vale a teoria da imprevisão, tá? Então, a responsabilidade desse que iria entregar numa relação de consumo é objetiva, independe se teve culpa, independe se foi questão climática, ou seja, ele tem que honrar o seu compromisso,
porque ele estabeleceu uma relação de consumo e a teoria da imprevisão não vale, porque, de qualquer maneira, a empresa que fabrica 60, no caso, toneladas de soja, ela sabe que, pela teoria objetiva do negócio jurídico, o risco é totalmente dela. É como se uma instituição bancária, Franklin, ocorresse um assalto e dissesse que a culpa é do segurança da agência bancária. Na verdade, assalto é uma questão de segurança pública e que, a partir do momento que eu sou um banco, eu tenho a teoria objetiva do negócio jurídico, porque eu assumo o risco de que, nesse tipo de empreendimento que envolve grana, provavelmente vai ser um chamariz para roubo. Então, não sei se eu me faço entender, mas a teoria do risco não é validada pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas aí eu deixo a palavra com a professora Ana Luísa, se quiser dar outro exemplo, é que me veio agora, colega, essa questão da soja, porque foi uma decisão da terceira turma do STJ e, no caso, o fornecedor teve que receber a soja, mesmo em momento posterior, porque faz parte do empresário assumir esse risco, seja questões climáticas ou fatores supervenientes. Eu não sei se eu ajudei a esclarecer aí, Franklin, em relação à nossa situação. Eu queria só complementar. Pode falar, o aluno. Pode falar. Alguém quer falar? Não, pode falar, professor, o que tem uma pergunta aqui, depois a gente abre. É só complementar. Eu estou com eco, né? Complementar um bom exemplo da professora Ellen, mas eu vou mais além em relação ao 478 do Código Civil, que fala, primeiro, que um dos princípios contratuais é do equilíbrio. As partes têm que estar equilibradas. Não pode uma parte estar excessivamente beneficiada, outra excessivamente Professora? onerada. Está oscilando o seu áudio. Oi. Eu acho que está, eu não sei se é só para mim ou para a turma, acho que está oscilando um pouquinho. Turma, se manifestem no chat, só para eu saber professora, se é está havendo interferência no áudio da professora Ana Luísa? está havendo interferência no seu áudio, professor. Eu vou desligar o meu, como está todos desligados, e talvez eu acho que possa, eu não sei se é o vento ou pode estar mexendo, então eu vou desligar o meu, tá bom? Tá. Pronto, professora, com a palavra. Eles não entenderam nada. Veja se vocês estão escutando direito agora. Eu acho que melhorou. Qualquer coisa me avise. Tá, então, em relação ao 478, que fala da teoria da imprevisão do Código Civil. A professora colocou um exemplo muito interessante em relação a acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a questão da soja. Eu vou mais além ainda. Aconteceram no Brasil vários planos econômicos que tentaram equilibrar a economia. E como eu falei ainda agora e vocês não chegaram a escutar, um dos princípios do direito contratual é o equilíbrio entre as partes. Não pode, num contrato, que é uma relação, um negócio jurídico paritário, não pode uma parte ser extremamente onerada e outra ser extremamente beneficiada. No início da formação do contrato, há o equilíbrio. Então, em qualquer momento em que há desequilíbrio, por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a parte prejudicada pode pedir a revisão do contrato. Vou dar um exemplo assim, muito mais geral. Na época dos planos econômicos, existiram vários planos econômicos no Brasil. A maioria de vocês nem nascido era, porque antes da inflação estar controlada como estava com o Plano Real. Então, o que aconteceu? Vários planos foram feitos, Plano Sarney, Plano Bresser, Plano Collor, para tentar fazer com que a inflação diminuísse, ficasse do jeito que está agora. Então, o que aconteceu? Aí veio o Plano Real e equilibrou tudo. Então, até hoje, logicamente, a gente está vivendo um momento de inflação, um momento de pandemia diferente, mas durante muitos anos, de 94 até recentemente, a inflação estava bem controlada. Então, o exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, vamos supor, como era antes um contrato de locação, que é do direito privado. O contrato de locação era assim, a pessoa, antes da inflação estar controlada, as partes assinavam o contrato e dizia que o aluguel seria reajustado mensalmente de acordo com o índice de inflação mensal. Então, só tinha o valor inicial do aluguel.
E era assim, no primeiro mês a pessoa pagava, vamos supor, R$ 500, era outra moeda. No outro mês, 640, no outro mês, 720, e assim era. Aí o que aconteceu? Veio o Plano Real e equilibrou. Hoje em dia, a pessoa, pelo menos até antes dessa pandemia, a pessoa assinava um contrato de aluguel, vamos supor, por R$ 500 por um ano. As partes equilibradas. Agora, vamos supor que na metade desse um ano, viesse a inflação mensal galopante de novo. O que é que ia acontecer? O locador, que é uma das partes do contrato, nesse caso, diferente da pessoa, nesse caso não existe uma parte hipossuficiente, é um contrato paritário, o locador ia ser extremamente prejudicado. Por quê? Porque as partes assinaram um contrato em que o locatário ia pagar R$ 500 por um ano. Por quê? Porque a inflação estava controlada. Vamos supor que descontrole tudo, como, aliás, está acontecendo. O que é que vai acontecer? No final, daqui a um ano, o locador ele pode se sentir extremamente prejudicado, porque os R$ 500 que de um ano atrás não corresponderia o que seria daqui a um ano, se a inflação descontrolar. O que é que o locador podia fazer? Alegar a teoria da imprevisão, que acontecimentos extraordinários imprevisíveis. Que acontecimentos foram esses? A alta da inflação. Tornar o contrato desequilibrado. E ele pode pedir um reajuste. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. Nós temos duas perguntas aqui. Eu vou pedir que os alunos que colocaram a pergunta, que foi a Bia, o Igor e também nós temos a Karen, copiassem agora, imediatamente, copiassem mesmo do chat. Porque, professora Ana Luísa, nós vamos voltar, porque o Zoom tem 45 minutos, vai voltar no mesmo link, nós temos 3 minutos só. Então, quando eu estiver respondendo, que tem 3 questões aqui para consumidor, professora, enquanto eu estiver respondendo, mesmo que eu seja super rápida, vai, de repente, desconectar. Então, todo mundo que está na sala, inclusive você, voltam com o mesmo link, tá ok? Sim, Helry, vocês têm que abordar Na verdade, Helry, o trabalho é uma pergunta de civil e uma pergunta de consumidor, é um ponto cada um, então é obrigatório, tá? Tive uma queda de conexão e perdi a pergunta. Então, bora lá com a Bia rápido, meu Deus. Por favor, Igor e Karen, copiem suas perguntas que não tem como eu decorar. Eu tenho 2 minutos para responder. A Bia perguntou, professora, no caso de cobrança de juros, por causa do inadimplemento de pagamento devido à questão econômica no período de pandemia, poderia ser aplicada a teoria objetiva do CDC para a cobrança de juros? Olha, o que acontece, Bia? Na verdade, o artigo 51, parágrafo 1º do CDC, ele fala que é permitido a revisão de taxas de juros remuneratórios. Revisão de taxa de juros, tá? Em situações excepcionais. Desde que, olha aí a questão, né? Desde que essa relação de consumo seja abusiva. O que é abusiva, professora? É aquela que é cabalmente demonstrada que o consumidor entra em desvantagem. Nesse caso do que você está me dizendo aqui, não é só uma questão de juros. O cliente já entra inadimplente, então cobrança de dívida, ele está inadimplente, ele tem que negociar, pode negociar uma redução da taxa de juros, mas aqui é muito clara, Bia, há a negociação do consumidor na taxa de juros desde que haja uma cláusula abusiva contratual. Se não houver cláusula abusiva contratual, o consumidor não vai se basear na teoria objetiva do risco, ele vai ter que pagar. O que ele pode é negociar na verdade, esse inadimplemento. Tá? Eu sempre coloco para os alunos, professora, que o direito do consumidor ele tutela bastante os hipovulneráveis, etc., hipervulneráveis, perdão, mas que sempre é relação de consumo, ou seja, nem sempre o consumidor tem razão. Na verdade, o que se tutela são as relações entre fornecedor e consumidor, tá? Vai cair, gente, o chat. Vamos voltar, então? Vai cair e dá 2 minutos e a gente retorna, tá? Ele vai cair automático, gente. Deixa eu ver.